Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui nessa manhã, reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para mais uma manhã com o Evangelho. Hoje, 20 de abril de 2023. Nós estamos vivendo a segunda semana da Páscoa. Que maravilha! Você pode respirar aí? Até aqui nos ajudou o Senhor. Que bom! Que bom que muitos hoje não tiveram a oportunidade de amanhecer. E você está aí, firme e forte na presença de Deus. Amém? A paz do Senhor, Luciana Carvalho, Deus abençoe. Sirlei Lima, Deus abençoe nessa manhã. Ramon Martim, Deus abençoe nessa manhã. E todos e todas que estão chegando para mais uma manhã com o Evangelho. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Como o Senhor é bom. Como o Senhor é maravilhoso. E por isso nós estamos aqui. Amém? Bom dia para minha tia Edneuza Barbosa. Senhor te abençoe. Denise Souza. Senhor te abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Vanilda Ramos. Deus abençoe nessa manhã. Em nome de Jesus. Vamos ler o Santo Evangelho de hoje. O Santo Evangelho de hoje é João 3, do 31 ao 36. Nós temos feito uma meditação sobre esse evangelho durante toda essa semana, né? E a gente vai continuar fazendo hoje. Amém? Jéssica Helena, Deus abençoe sua vida. Minha querida amiga Dora Gomes, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém? Santo Evangelho de João 3, 31 ao 35. Vai dizer assim: aquele que vem do alto está acima de todos. Quem é da terra pertence e fala como terreno. Mas aquele que vem do céu está acima de tudo. Dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho, dele comprovado que é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus e doa o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou nas mãos todas as coisas. Aquele que acredita no Filho possui uma vida eterna. E quem rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe na ministração da sua palavra nessa manhã. Amém? Deusimar está ao vivo comigo hoje. Deus abençoe, Deusimar, sua vida. Saudade de você. Amados irmãos e irmãs, como é rico estudarmos a palavra do Senhor. Como é importante termos esse tempo de ouvir a voz de Deus, de parar para pegar um capítulo e todos os dias ler 3, 4 versículos deste capítulo e absorver. Né? Podermos, amados, meditarmos na palavra do Senhor. Deus abençoe minha amiga Isabel. O Senhor é contigo, em nome de Jesus. Como é importante isso. Então, nós estamos aqui desde terça-feira estudando o capítulo 3 de João, aprendendo algumas revelações que esse livro nos traz. E nós queremos, amado, meditarmos aqui, vermos a importância
que o Senhor tem para nossas vidas. O versículo 31 vai dizer que aquele que vem do alto, ele está acima de todos. Isso está falando de quem? Está falando de Jesus. Está falando do Mestre. Porque ele que veio do alto. E se ele veio do alto, ele está acima de todos. Porque quem é da terra, pertence à terra e fala como terreno. Mas aquele que vem do céu está acima de tudo. Vamos meditar um pouco sobre isso. Pensa bem, aquele que vem de cima e está acima de todos, ele não é terreno, porque quem é terreno só pensa nessas coisas dessa vida aqui. E nós vamos ver Jesus ele indo contra todas as lógicas da terra. Quando aquele homem chega dizendo, aqueles criados chegam dizendo para Jairo que sua filha estava morta, que não precisava mais incomodar o mestre, eles eram terrenos. E por eles serem terrenos, eles falavam daquilo que eles estavam vendo. Mas Jesus era celeste. Jesus falava de coisas que ele via do alto. E aí ele vai dizer assim, olha, aquela menina não morreu, ela dorme. E eles foram despertar a menina. O primeiro aprendizado que nós tiramos dessa palavra nessa manhã, queridos, é que quando nós olhamos com os olhos do céu, nós iremos ver uma realidade do que é diferente da realidade humana. Se você nessa manhã, você tem dois caminhos nessa manhã. Olhar para as coisas com o olhar de Jesus e ver qual é o propósito de Jesus. E você tem o caminho de olhar com o olhar terreno. Olhar como as coisas são. Qual é o melhor caminho nessa manhã? É você olhar pelos olhos de Jesus. Sabe por quê? Porque quando nós olhamos com os olhos de Jesus, nós estamos olhando com os olhos da fé. E a Bíblia vai dizer que o quê? O meu justo, ele viverá pela fé. Por isso precisamos aprender a olhar com o olhar dos céus, com o olhar do alto, com o olhar, querido, das coisas que só o Senhor pode fazer e mostrar. Nós estamos vivendo uma grande perca na Igreja Metodista em Jardim Primavera, da nossa irmã Rosângela. Humanamente falando, humanamente olhando, nós estamos sofrendo. Quando eu soube da notícia ontem, eu fiquei muito triste. Quando a gente olha humanamente, a gente encontra dor, encontra saudade, encontra os porquês. Mas quando a gente olha com os olhos dos céus, com os olhos celestes, nós vamos entender que a Rosângela venceu, porque ela viveu uma vida santa aqui e partiu na amizade com Deus. Vamos ver que hoje a Rosângela já está na cidade eterna, aonde não há mais dor, choro, tristeza. Vamos ver, querido, que a Rosângela já senta na mesa do Cordeiro. Olha que maravilha. Olha, querido, a opção que nós temos nessa vida de viver na visão terrena ou na visão celestial. Só se fala de coisa celestial, amados. O texto é muito claro, que Jesus só aceita o testemunho
né? E só vive as coisas celestiais quem é de cima. No texto está falando de Jesus, mas aqui eu estou falando de mim e você. Quem é que nós estamos seguindo nessa manhã? Quem é que nós queremos ser? Pessoas de cima ou pessoas terrenas? Porque pessoas terrenas nós já somos. A todo momento a nossa carne deseja ver o pior da vida. Mas como nós meditamos, querido, né, no começo da semana, nós precisamos ser, querido, verdadeiramente aqueles que nasceram de novo e que têm uma vida ilimitada, uma vida no Espírito. O Espírito é aquele que vai para lá e vem para cá e a gente não sabe para onde ele vai nem de onde ele vem. Assim são todos os nascidos de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas o Senhor, nessa manhã, nos convida a sermos pessoas celestiais. O texto ainda vai dizer assim, ó. Ele dá testemunho do que viu e ouviu, e ninguém aceita o seu testemunho. Fala de tudo que Jesus já tinha dito para aqueles homens, de tudo que Jesus já tinha falado da parte dos céus para aqueles homens, e ainda assim eles resistiam. Sabe, irmão, geralmente quando você fala coisas celestiais, quando você fala coisas que não estão na lógica da terra, vão te resistir. Não vão aceitar o seu testemunho como não aceitaram de Jesus. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas diz assim, fulano tá doente. E fulano tá no fundo do poço. Sabe o que as pessoas desejam ouvir de você? É mesmo. Acabou para ele. Mas quando a gente caminha com Jesus, quando a gente anda na visão celestial, se você ouve uma palavra dessa, fulano está se acabando. O que você vai dizer? Fulano pode até estar em um momento de dificuldade, mas eu creio num Deus que pode levantar ele. Eu creio num Deus que pode mudar a vida dele. Eu creio num Deus que restabelece a comunicação com ele. E as pessoas não querem ouvir esses testemunhos. Elas querem sempre ouvir da sua boca que é o final daquela situação. É aonde, querido, nós precisamos dar testemunho de tudo que ouvimos, como o Senhor Jesus ouviu e viu no céu. Nós precisamos dar testemunho daquilo que um dia você ouviu e daquilo que você viveu. Eu posso falar de um Deus que cura. Sabe por que eu posso falar de um Deus que cura e dar testemunho de um Deus que cura se Ele quiser fazer? Porque eu já tive com meningite. A pior categoria da meningite é isolado no hospital, aonde os médicos, queridos, não estavam muito animados com a minha situação. Minha tia está aqui na live e ela pode testemunhar isso, porque ela ficou comigo lá para render minha mãe. Eu era criança e a probabilidade que o médico falava com minha mãe eram poucas de eu sobreviver. Ou se eu sobrevivesse, eu sairia com inúmeras sequelas. Mas hoje eu estou aqui para a honra e glória do nome do Senhor, sem sequelas nenhuma. Sabe por quê, amados irmãos? Porque o Senhor, quando quer, Ele faz. Quando Ele tem propósito, Ele faz. E, amados, hoje eu posso ouvir e testemunhar. Por que ouvir? Porque eu era criança, não me lembro muito. E testemunhar por quê? Porque eu passei por aquilo. Mas muitos rejeitam. Muitos falam, mas foi sorte. Foi isso, foi aquilo. Por quê? Porque são terrenos.
O que você nessa manhã deseja carregar? A visão terrena ou a visão celestial? Essa é a pergunta que o Senhor Jesus nos deixa nessa manhã. Qual é a visão que eu quero carregar? Qual é a visão que eu estou andando? A visão terrena ou a visão celestial? Eu quero andar na visão celestial, irmão. Eu quero andar na visão celestial. Por mais que na visão celestial eu não vou entender algumas coisas que Deus não vai me ouvir, algumas coisas que vão acontecer, mas quando eu estou na visão celestial, eu faço a vontade do Pai. E o Pai me sustenta. E o Pai te sustenta. O texto ainda vai dizer assim: porque aquele que Deus enviou falar as palavras de Deus e doa o Espírito sem medida. Olha só, querido, que amados irmãos, é o Pai que doa o Espírito sem medidas. Nós estamos vivendo a segunda semana da Páscoa, caminhando para viver a grande solenidade do dia de Pentecostes, aonde o Espírito foi derramado sobre a igreja para a igreja ir se espalhar nos 4 cantos da terra. Quem doa esse Espírito? Quem nos deu o Espírito sem medida? Foi Deus. Quando nós cremos na obra redentora de Jesus. E o texto ainda vai dizer assim: o Pai... Peraí, deixa eu achar aqui, que eu me perdi. O Pai ama o Filho e lhe entregou nas mãos todas as coisas. Quero deixar uma chave aqui para você. Vou te dar aqui uma chave de você girar muita coisa na sua vida. Muitas coisas, querido, se dependesse de você e se dependesse de Deus, não aconteceriam. Sabe por quê? Porque Deus é santo, nele não há pecado, ele não experimentou pecado, então ele é muito justo. E você e eu somos muito falhos. Então, se dependesse de um relacionamento de Deus e do ser humano, nós precisaríamos seguir toda a lei, todo o ritual. Mas Deus entregou todas as coisas na mão do Filho. Por isso, querido, hoje não há impedimento de você receber nada da parte dos céus. Quando você ora no nome de Jesus. Eu tenho observado, amado, muitas pessoas muito emocionadas. Aí elas oram. Quando termina, amém. E elas esquecem de pedir todas as coisas no nome de Jesus. A sua oração precisa terminar com a seguinte frase: em nome de Jesus que eu estou orando. Sabe por quê? Porque, querido, a nossa intercessão sem o nome de Jesus, para Deus é inválida. Por quê? Porque todas as coisas foram entregues ao Pai, a Jesus. Então, quando eu oro a Deus em nome de Jesus, eu sou participante de todas as coisas. Eu sou participante de todas as oportunidades que o Senhor Deus tem para a minha vida. Por isso é muito importante você terminar sua oração em nome de Jesus.
Às vezes nós terminamos quando é uma bênção especial, quando é uma oração de cura especial, a gente termina, né, chamando a Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma oração especial, porque os três é um, mas as nossas orações de petição, de súplica, devem terminar em nome de Jesus. Por quê? Porque a Jesus foi dado todas as coisas. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Olha que maravilha. Irmãos e irmãs, você não está sozinho. A sua vida tem um propósito. O nosso propósito nessa manhã não é ser rico nessa vida, não é ter o carro zero, o carro do ano. Tudo isso você pode ter se você se esforçar, se você colocar Deus na frente. Mas o propósito da nossa vida precisa terminar entendendo o quê? Que nós temos a vida eterna. Que quando eu partir dessa vida e você souber, você vai falar assim: Pastor Cássio partiu para a glória. Pastor Cássio foi com o Senhor. Não existe privilégio melhor, amados, do que nós olharmos para alguém que viveu em Cristo, morreu com Cristo e estar com Cristo. Por isso, no início do manhã com o Evangelho, né, quando nós estávamos falando de visão terrena e visão celestial, olhar para a morte hoje da nossa irmã Rosângela, que eu estou dando um exemplo, é triste, humanamente falando, mas é gratificante porque a irmã partiu na amizade com Deus. Por isso, querido, quem tem o Filho, quem reconhece o Filho, quem aceita Jesus como Senhor da sua vida, tem a vida eterna. Você precisa ter certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, você ainda não teve um encontro real e verdadeiro com Jesus. Quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus, nós temos a certeza. Ah, mas pastor, como é que eu vou ter certeza se eu sou tão pecador? Amados, nós não estamos falando sobre ser pecador, não. Nós estamos falando sobre ter um Senhor e um Salvador pessoal para a nossa vida. E quando eu permito que esse Senhor Salvador tome o meu coração, seja o meu Senhor, eu tenho essa certeza. E quem não reconhece Ele como Senhor e Salvador, o que a Bíblia vai dizer? Quem rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. Não verá que vida? Essa vida? Não. Tem gente aí que não reconhece Jesus como Senhor e Salvador, mas tem uma vida ótima. Tem dinheiro, tem carro, goza de boa saúde. Mas não é dessa vida que Jesus está falando. É da vida eterna. Tem gente que tem tudo nessa vida, mas quando chega a hora de passar pelos portões eternos, o dinheiro dessa vida não compra um passaporte na outra. Os bens que você fez dessa vida, se você fez apenas por fazer, para ganhar status, não influencia na outra. Então quem não acredita no Filho não tem vida, só ira de Deus. Tem muita gente que acha que tem vida, porque tem recursos. Bota uma coisa na sua cabeça, eu queria que você guardasse isso para a gente orar. Ter recurso não significa ter vida. Porque o que significa ter vida é ter a vida eterna.
e para ter vida eterna só com Jesus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Oremos ao Senhor nessa manhã. Alguém fez aniversário, alguém está completando um ano de vida, bota aí enquanto a gente está ainda falando para podermos orarmos. Senão nós vamos estar orando nessa manhã, pedindo ao Senhor que fundamente essa palavra em nosso coração. Vamos estar orando pela família da irmã Rosângela, pela igreja de Jardim Primavera, que hoje sofre o luto, né? Porque nós somos humanos, nós sofremos o luto nessa manhã. Amém? Oramos por todos os enfermos e por todos aqueles que se recomendam às nossas orações. Obrigado, Senhor. Obrigado porque a Tua palavra é linda. E como a Tua palavra tem poder para mudar situações. Como a Tua palavra tem poder para uma vida diferente. E eu oro nessa manhã em nome do Senhor Jesus, pedindo que essa palavra seja fundamentada em cada coração. Para que verdadeiramente, Senhor, possamos decidirmos andarmos na visão celestial. Pai, nessa manhã, nós queremos pedir ao Senhor que não nos permita andarmos na visão terrena. A visão terrena nos causa desespero, nos causa preocupação, angústias, ansiedades, depressões. Mas a visão celestial, ela nos leva além de tudo. Por isso, nessa manhã, nos faça andar, Senhor, pela visão celestial. Pai, que nessa manhã os nossos corações estejam voltados para a Tua palavra. Eu oro, Senhor, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Peço, Senhor, nessa manhã por todos os enfermos. Peço nessa manhã por todos aqueles que se recomendam às nossas orações, ou por quem nós somos obrigados a orar. Que o Senhor, Deus amado, traga, segundo a necessidade de cada um, a bênção e a vitória. Nós oramos, Pai amado, pela família, Senhor, da nossa irmã Rosângela, que agora não é mais igreja militante, mas é igreja triunfante. Obrigado por todo o tempo que a irmã Rosângela teve conosco aqui, Senhor, nessa terra. E eu quero te agradecer porque hoje a irmã Rosângela, Pai, ela é uma igreja triunfante. Mas a sua família permanece aqui. E ela precisa ser amparada pelo Teu Espírito Santo. Consola, Senhor Deus amado, essa grande família. Essa família que hoje chora, Senhor. Essa família que hoje vai, Senhor Deus amado, viver um dos dias mais difíceis, que é desapegar, separar do corpo terreno. Fortalece a fé deles. Espírito Santo, consola os seus corações. Consola o coração da Igreja Metodista em Jardim Primavera, que perde hoje uma líder, que perde uma irmã em Cristo, e que deve permanecer caminhando. Que nós possamos, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Senhor Deus amado, profetizar o consolo que vem do céu sobre essa família, sobre essa igreja e sobre todo o povo de Deus. Oramos nessa manhã, pedindo a Tua bênção para o nosso dia, pedindo a Tua paz, pedindo, Deus amado, a provisão divina. Nós oramos também pela Débora, Senhor, Senhor, sobrinha da irmã Dora, que o Senhor possa abençoá-la, Senhor, multiplicar os seus anos de vida, e que a Débora possa ser abençoada nessa manhã, próspera, que em nome do Senhor Jesus, Pai, tudo aquilo que ela deseja no seu coração
venha se cumprir. Eu abençoo ela em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Pai amado, a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Tudo isso nós oramos em nome de Jesus. Amém, querido? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que bênção! Nessa manhã nós estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Que bom que o Senhor nos dá esse tempo de qualidade na presença de Deus. Amém? Amanhã nós temos a nossa aliança com a água, né? Sexta-feira. Então separe sua garrafa com água, seu copo com água, em nome de Jesus. E segunda-feira nós teremos uma live muito especial, que é o meu aniversário. Olha que bênção! Domingo é aniversário da minha esposa, Daniele, e segunda é o meu, se Deus quiser. Então, nós teremos uma live especial de agradecimento a Deus, né? Quem vai estar falando, comentando o Manhã com o Evangelho aqui junto comigo vai ser o pastor Michel, de Brasília, que vai estar da Igreja Anglicana, que vai estar aqui comigo, né? Vai estar pousando na minha casa aqui alguns dias, e ele trará a palavra do Manhã com o Evangelho junto comigo. Então, será uma live muito especial. Amém? Então, aguarde mais informações aí, que eu quero comemorar, mesmo que de longe, com você, essa data tão especial para mim. Amém? Com certeza haverá uma alteração no horário, mas aí ao final de semana nós estaremos falando com todos. Amém? Vamos receber a bênção do Senhor, em nome de Jesus, para que o seu dia seja grande, esplêndido e celestial. Porque quando é celestial, a gente não olha o problema, olha a vitória depois do problema. E que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. O aniversário da pastora Marisol é na segunda, junto comigo, irmã Dora. Ela vai comemorar no domingo na igreja, mas é 24 junto comigo, amém? Gente, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Graça e paz.